Graça e paz. Nesse exato momento, nós vamos ler as Santas Escrituras e antes de lermos as Santas Escrituras, que é Tiago, no capítulo 1, 22, e até onde o Senhor pediu para eu parar, porque o que é interessante é que antes de eu vir, eu não estava com nenhuma mensagem, nenhum esboço. Hoje eu acordei e pedi ao Senhor: Pai, qual é a pregação antiga que eu vou escolher? E Deus olhou assim pra mim e disse: nenhuma, é o que eu vou escolher. Aí eu disse: me dá o livro? Agora não. Me dá o versículo. Tentei, né? Barganhar com Deus, mas sempre a gente se perde nisso, né? E aí, quando ele falou isso pra mim, eu já tinha comido e ainda comido no café da manhã, que foi uma batatinha frita e um energético. Foi no café da manhã. Hoje eu fui saudável. Aí eu disse assim pra Deus: Deus, falava antes que eu podia fazer um jejum pra te ajudar, né? Porque às vezes a gente quer ajudar a Deus. Ele disse: não precisa da tua ajuda não. Eu: tá bom. Aí o que acontece? Eu fiquei um tempo tentando orar em línguas e Deus disse: pare de tentar me ajudar. Eu comecei a ler a Bíblia, procurando um salmo legal e tal, e Deus dizendo: para de me ajudar. Aí eu disse: mas Senhor, falta 1 hora, você não me deu nada. Ele disse: espera só um pouquinho. Abre a janela. E aí eu abri a janela. Aí ele disse: pega a Bíblia que tu não usa. Não quero NVT não, porque eu sei que se você tiver a Bíblia com a tradução que você tá mais apto, eu sei que você vai transcorrer a Bíblia. E eu quero que você entenda que você é dependente de mim. Aí eu disse: tranquilo. Peguei a Bíblia King James, coloquei. Aí vocês, se vocês querem acreditar ou não, veio um forte dentro no meu quarto, abriu a Bíblia. As linhas que estavam aqui parou aqui. E Deus falou assim: vá de olho fechado e fecha a Bíblia. Aí eu digo: tá bom, eu acho que eu tô ficando doido. Fiz isso. Chego aqui, abro a Bíblia, porque ele disse que é agora que eu posso ler o texto. Ou seja, eu não sei o que eu vou pregar, não sei o que eu vou falar. E ainda por cima ele disse que não é só a fita preta, é outra fita também. Ou seja, ele me deu 2 textos para eu expor hoje à noite. Então, e aí eu abri Tiago 1 e ele falou: lê o 22 até eu dizer chega. Então, se não tiver inclusão, desenvolvimento e confusão, não reclame comigo, reclame com o Espírito Santo, com Deus, Pai e Jesus. Bora para a palavra. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvinte, iluminando a vós mesmo, porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Eita, lascou, vai ser lapada. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência.
Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita e a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas praticamente zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Vou lá para o próximo texto. E eu abri uma facilidade. Que fica lá em João capítulo 13, do verso 44. E o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, desbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno. Meu Deus do céu, velho. Eu tenho que parar de ler só em NVT. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas e assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Tem tudo a ver, Deus. Olha lá. Nesse exato momento eu vou orar. Pai, que o Senhor possa estar comigo em cada palavra, Senhor. Eu sei que nesse exato momento eu estou em Suas mãos. Não sei o que o Senhor vai fazer com esses textos, mas quero lhe agradecer, Senhor Deus, a oportunidade de te obedecer mais e mais. Eu sei, Senhor Deus, que às vezes a mensagem que eu carrego talvez seja maior. Na verdade, talvez não, é maior do que eu. Muitas das vezes eu prego e muitas das vezes eu olho para a pessoa que pregou e vejo na minha segunda e na minha terça e... Oxe, cadê aquela pessoa que estava pregando com fé, com vigor e com força? Mas o Senhor tem sido misericordioso para teu filho, para teu servo. E nesse exato momento, Senhor Deus, eu peço que eu não atrapalhe aquilo que o Espírito Santo quer falar. Amém. Bora lá. É interessante em que nesse texto de Tiago, ele vai falar sobre as pessoas que são praticantes e as pessoas que só ouvem a palavra. Veja, seja praticando a palavra e não simplesmente ouvintes iludindo nós mesmos. É interessante. Nos dias de hoje, a gente está rodeado de informações. Hoje, por exemplo, eu saí de uma informação sobre a mulher e aquela criança do aeroporto. Saí dela e entrei no canal do YouTube porque eu tava no TikTok. E mais informação sobre o que? O meu time, o esporte. Saí do meu esporte e fui fazer o quê? Vou procurar uma pregação, um sermão para cortar e colocar no TikTok, como a gente costuma fazer. Só que é interessante porque nesse exato momento a gente possa estar acostumado com as telas. Nós estamos acostumados o tempo todo a procurar informação, a procurar sempre viver em telas. E eu não estou falando só em celular, eu estou falando também de televisão, eu estou falando em todas as telas possíveis. E parece que a gente não consegue viver, sobreviver sem elas. Só que todo hábito, ele gera uma habitação.
E pense comigo, talvez a gente esteja tão acostumado a assistir coisas, a sempre procurar informação, mas ser uma pessoa que está sempre assistindo, sempre vendo. E essas informações vão sempre entrando em nossas cabeças e o tempo todo a gente está procurando o quê? Mais informações. E eu acho interessante porque tem informações que, se eu perguntar, todo mundo está falando agora dessa criança e dentro do... Na verdade eu falei do aeroporto, mas era do avião. Todo mundo está falando sobre isso, mas daqui a alguns anos ou alguns meses ninguém vai lembrar mais dessa criança, do que aconteceu. Ou seja, nós estamos entupindo a nossa mente com informações inúteis. Porém, como eu falei, o hábito ele gera uma habitação. E isso faz com que a gente traga essa cultura para a igreja. Quantas vezes a gente é bombardeado com palavras de Deus, sermões no YouTube. A gente chega na casa do Pai e ouve um sermão como esse. Quantas das vezes a gente escuta o sermão e às vezes por essa correria a gente olha e diz: caramba, que mensagem top, que mensagem forte. Porém, a gente se tornou obesos espirituais. Por quê? Porque a gente está se alimentando o tempo todo. Porém, só que nós continuamos o quê? Com a mentalidade de quem só está assistindo. Uma mentalidade terceirizada. Então, eu leio as Santas Escrituras, eu ouço o pregador pregar, eu ouço todo mundo falar sobre Deus. Só que isso não se torna hábito em minha vida. Eu não consigo viver a vontade de Deus, o desejo de Deus. Porque eu estou falando sobre obesos espirituais. Porque o que é um obeso, amados? O obeso nada mais é do que uma pessoa que começa a se alimentar. Ele se alimenta e não faz exercícios, não se movimenta. E quanto isso, ele só vai crescendo, só vai engordando. E muitas das vezes nós estamos assim com a palavra de Deus. Nós estamos engordando o nosso ser com palavras de Deus o tempo todo, ouvindo e não praticando. E aí, o que acontece? Pensa bem, se eu conhecesse uma pessoa obesa e falasse assim, ó, vamos caminhar, vamos jogar bola, talvez ela ia olhar pra mim e dizer: eu tenho até vontade, mas o meu peso não dá. Eu não dá pra ir, não dá pra fazer. Ela negaria. E quantas das vezes a gente tá falando isso pro Espírito Santo? Todas as vezes que o Espírito Santo tá tocando em nosso coração para orar, para buscar o Senhor em secreto. Quantas das vezes o Espírito Santo tá dizendo: ó, Robson, perdoa. Quantas das vezes o Espírito Santo está dizendo: faça a minha vontade, que vai dar certo. E a gente está tão cheio de conhecimento teológicos. Amado, nós estamos numa geração que conhece grego e hebraico, mas não sabe discernir a voz de Deus. É uma geração cheia de informação, de conhecimento, e parece aqueles cabeção do Megamente.
são obesos espirituais, não conseguem viver aquilo que a palavra está dizendo. E eu não estou dizendo de pessoas que estão lutando contra si mesmo, lutando contra a sua vontade. Eu estou falando de pessoas que estão sempre se engordando, se alimentando, e esse cara sabe de todas as pregações. Eu já conheci pessoas que na primeira frase que a outra diz, ó, tá copiando fulano. Eu também já fui essa pessoa. Por quê? Porque via o tempo todo assistindo o sermão, o tempo todo me enchendo. E não é ruim você ver pregação. Não é ruim você olhar para coisas boas que tem no YouTube. A palavra de Deus não é ruim. O ruim é quando essas coisas não tocam em você, não tocam na sua mentalidade, não toca naquilo que você é proposto a fazer. E sabe, quando o Tiago está falando sobre isso, ele está dizendo que as pessoas estão enganando a si mesmo quando se tornam só ouvintes. Estão se enganando. Veja só o que o texto está falando. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto num espelho. Sabe o que Tiago está falando? É que a gente, quando procura saber e ter esses conhecimentos o tempo todo, a gente se torna pessoas gourmet. Sabe, um crítico gourmet? Aquele cara que vai pro restaurante e aí ele come de graça, porque ele tem um canal importante de YouTube, o canal de TikTok, ou qualquer rede social. Ele come e ele começa a dar nota. Ele começa a dar nota àquilo que ele está se alimentando. Ou seja, talvez a gente está se tornando pessoas críticas gourmet. Por quê? Porque eu sou obeso. Eu não faço nada, mas eu sei o que é uma comida boa. A pregação foi 8 e não teve uma introdução. 5. A crítica não é você procurar um sermão bom para escutar. A crítica é você vai deixar de ouvir um sermão, de pegar as partes boas que Deus está colocando no sermão, porque não é técnico o suficiente, não é teologicamente a homilética perfeita no texto. Não, cara. Ou senão, isso tem muito a ver com a adoração. Cara, eu não estou falando de músicas que são mundanas e parece ser cristã. Por que eu digo que são músicas mundanas ou conhecidas como músicas gospel? Ou seja, músicas que aflagam o ego. Não, eu não estou falando você saber discernir as músicas. Mas muitas das vezes a gente está olhando para uma adoração e tem uma letra cristã, tem uma letra perfeita, tem adoração naquele momento. E aí a gente olha, pô, a voz da pessoa não está sendo boa. Eu vou parar de adorar a Deus. Olha, esse cara que está tocando violão errou a base. Então a gente se torna técnico de tudo, crítico de tudo, mas não vivemos procurando Deus. Não procuramos Deus em nós. Por isso que se torna uma imagem de nós mesmos.
Toda vez que nós começamos a se tornar crítico, a gente olha para a mensagem não para tirar algo de nós, mas a gente olha para a mensagem para tirar algo dela. Olha que formação. Sabia que esse texto tal, no século tal, e muitas das vezes Deus está olhando e diz: filho, me escuta. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero que você me conheça. Sabe por quê? Porque nós devemos falar mais com Deus do que falamos de Deus. Eu vou repetir. Precisamos falar mais com Deus do que falar de Deus. Porque muitas das vezes a gente acha que está falando sobre Jesus, porque a gente está mostrando um conhecimento novo e transbordante, e olha que eu gosto disso. Eu amo isso, eu gosto de trazer conhecimento. Mas o quanto de Jesus tem no seu quarto? O quanto de Jesus você tem de relacionamento? O quanto de Jesus você conhece? Cara, o quanto de Jesus está entrando nas suas intimidades, aonde ninguém te vê, naquele momento onde você está, você em Deus. E sabe, a gente prefere o tempo todo não exercitar isso, não exercitar esse relacionamento. Pronto, eu nem tinha tema. O tema dessa mensagem vai ser obesos espirituais. Por quê? Porque nós estamos se tornando obesos. E como eu falei, aquele cara que se eu chamasse para jogar bola, ele não ia. E todas as vezes que o Espírito Santo está falando, faz isso, e a gente não faz. Porque a nossa mente está cauterizada. A nossa mente está presa. E o que Tiago vai falar é a mesma coisa de você olhar para o espelho e ver a si mesmo. Porque a palavra de Deus, ela revela quem nós somos. E por isso que é difícil ouvir e praticar. Sabe, C.S. Lewis disse, eu acho que no livro Cristianismo Puro e Simples, que o homem só sabe o quanto é mal quando ele tenta ser bom. Então, o que a palavra está dizendo aqui, o que Deus está tocando na minha mente, fala isso, filho, fala isso, filho. Que nós somos pessoas totalmente idólatras a si mesmo. Não, pô. Eu sei mais da minha vida do que Deus. Eu posso fazer isso. Não, pô. Eu sei coisas da minha vida que eu sei o que é melhor pra mim. Então eu sei. Tudo bem. Eu sei da palavra. Eu sei da palavra. Tá. Mas quanto da palavra está em ti? E às vezes a vontade de Deus, amado, sério, eu vou resolver uma mensagem que eu vi, acho que já faz um mês atrás, do Luiz Gonçalves. Vou resumir em uma palavra. Ele fala sobre a identidade do discípulo.
E sabe, o que eu acho interessante no Dom Gonçalves é que, resumindo a mensagem todinha, ele diz assim, ó: sabe o que faz um discípulo ser discípulo? É ele negar a si mesmo e obedecer à vontade do discipulador, do seu pai espiritual. Amados, porque no texto 24 diz que esse homem que escuta a palavra de Deus, esse obeso espiritual, ele olha para o espelho. Ele olha para o espelho e a imagem desaparece e ele não lembra mais de nada. Sabe o que entendo? É que todas as vezes que nós estamos entrando nas Santas Escrituras, todas as vezes que Deus está revelando algo dele, e eu não estou falando, amado, porque tem uma diferença entre conhecer a Deus e ser amigo dele. Como assim, Robson? Perdão, tem uma diferença entre conhecimento e conhecer. E isso é muito interessante. Veja só, eu tenho uma amiga, não vou dizer o nome dela porque está sendo gravada, mas todo mundo aqui conhece. E essa amiga, ela é fãzaça do Justin Bieber. Ela sabe a idade, ela sabe um aniversário, ela sabe até o tempo que o Justin Bieber nasceu. A hora. Eu acho que ela sabe mais do que a mãe dele. Ela sabe mais do que até o melhor amigo dele. Ela sabe quais são as músicas que ninguém escuta. Ela sabe as músicas novas. Ela sabe cantar tudo. Ela sabe decorar tudo. Ela sabe a roupa que ele usa. Ele sabe dos relacionamentos que ele tem. Ela tem muito conhecimento sobre ele. Mas um amigo dele não sabe disso tudo. Mas quem senta na mesa? Ela ou o melhor amigo dele? Deixa eu te falar algo. Você está sentando na mesa de Deus pela intimidade, porque conhece. Abraão, amados, Abraão foi chamado Deus como profeta. Ele não profetizou nada. Ele não abriu nem o mar. Ele nem batizou, que a gente pode dizer que João Batista pelo menos batizou. Ele nem abriu o caminho para o Messias. Mas ele foi chamado de profeta porque era amigo de Deus. E aí Deus aparece para Abraão no horário do almoço. E aí Deus, imagine, Deus e os anjos estão se alimentando na mesa. E amados, a mesa antigamente não era assim, você sentava e tal. Na verdade não tinha cadeira e a mesa era. Então para você sentar na mesa tinha que ser ajoelhado. Ah, eu amo Deus. Parece que eu tô com a mensagem na cabeça, não tô não, tá? Só liberando. Só que tipo... Então tipo, ele se ajoelhava. Imagine, Abraão, Deus, me passa ali o sal aqui. Ai Deus, me passa o mel para eu colocar no pão. Mas Robson, eles não comem pão com mel. Eu também não sei o que eles comiam. Eu só tô tentando elucidar aqui. Olha a intimidade. Só que aí
A palavra diz que Deus... Eu vou destruir Babilônia. Perdão, Babilônia não, Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Deus... Tá, eu vou destruir, mas eu não vou falar com meu amigo sobre isso. Aí chega Abraão e diz: Então Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E eu acho interessante porque tem a primeira intercessão da história. Abraão tenta conversar com Deus, convencer Deus a não destruir aquele povo, falando dos justos. Ou seja, o que é mais interessante é Deus escuta Abraão. Deus escuta o seu amigo. Cara, Abraão não era perfeito. Ele mentiu no Egito. Mas sabe o que eu acho interessante em Abraão? E ainda por cima eu tenho essa mensagem escrita, só preciso achar onde. É que Abraão, toda vez que ia para um lugar, ele fazia duas coisas: uma tenda e um altar. A tenda é para ter intimidade na mesa. O altar é o lugar de adorar o Senhor. Quer ser amigo de Deus? Tem uma tenda onde você possa se relacionar na mesa. Quer ser amigo de Deus? Faz o teu coração de altar. Quando tu fazer o coração quando tu fazer o coração de altar, você vai entender o que é adorar em verdade e espírito. Amados, a todo esse contexto, todo esse texto, o que nós estamos colocando em nossos corações, o que nós estamos desejando. Sabe, às vezes, em nossos corações, e se você é da Exorcia, você deveria colocar isso no seu coração. O que eu digo sempre que a Exorcia começou com uma família espiritual, e é uma família espiritual. A gente tem que ter no nosso coração um sentido geracional. Pergunta a qualquer pai se ele não quer que o filho seja melhor do que ele. Eu tô falando de pai, eu não tô falando de traste. Tem uns que nem entendeu ser pai. Mas pergunta a um pai de verdade. Cara, pensa bem comigo. Não é só sentir as dores de parto. Não é só sofrer pela obra. Sabe, uma mãe, ela não se torna mãe só pelo ato de que está nascendo um filho dela. Como um pai também não só se torna pai quando colocou o esperma dentro do útero da mãe. Ele se torna pai e mãe quando eles pegam a responsabilidade daquilo que nasceu. Sabe, a pessoa que é obesa, o que ela quer? Deixar de ser responsável. Ah, não tô fazendo isso, é melhor se alimentar.
E a pessoa obesa espiritual, ela não quer ser responsável por aquilo que ela... Então veja só, o que Deus está falando no meu coração e que vai se juntar com aquele texto. O obeso espiritual, qual é a prioridade dele? O conhecimento. Porém, se ele se olha no espelho e esquece, a prioridade dele é ele mesmo. A prioridade dele é ele mesmo. E se eu fizesse uma lista de prioridade da gente, aí talvez a gente olhasse e dissesse: não, minha prioridade é Deus. Deus em primeiro lugar. Tá. Em segundo lugar, minha família. Porque eu amo minha família. Em terceiro lugar, meus amigos. Pra não ser egoísta. Quarto sou eu. E aí, eu pergunto, o que é prioridade? Prioridade é aquilo que a gente dá tempo. A prioridade é aquilo que a gente gasta tempo. Amados, vamos ser sinceros? Deus é o primeiro na tua vida, a prioridade maior, e você gasta mais tempo assistindo uma série do que falando com Ele. Deus é prioridade na sua vida, e você escuta mais os outros do que Ele. Deus é prioridade na sua vida, e aí Ele te manda fazer algo e tu faz tudo menos aquilo que Ele mandou fazer. E sabe, a pessoa que acha que colocou Deus como prioridade, quando vem a necessidade, ela olha e diz: mas Senhor, eu entreguei tudo pra Ti. Cara, olha o que Jesus estava falando na parábola, que tinha um cara que estava no campo. Ele estava no campo e ele encontra o tesouro. Agora me diz uma coisa: se ele encontrou o tesouro, precisava ele vender todas as posses para comprar o campo inteiro, em vez de pegar só o tesouro? Por quê? Porque ele é esse obeso. Porque ele não é esse obeso espiritual que procura só o tesouro da palavra de Deus, que é o conhecimento, mas não pratica. Amado, se você quer o tesouro dos céus, se você quer o tesouro eterno, você precisa comprar o campo. Será que você está entendendo isso? É tudo. O cara, amado, eu acho que ele pensou: caramba, eu mal andei, já encontrei um tesouro, imagina o que tem no campo inteiro. Amado, é sério, você tá feliz com aquilo que você sabe sobre Jesus? Porque talvez você olhe pra mim e veja uma pessoa profunda, e eu olho pra mim e digo: pô, eu tô muito raso, boy. Eu preciso de mais. Eu tenho mais fome, eu tenho mais sede, eu necessito de mais. Eu preciso eu preciso ter o campo inteiro. Não é 1 metro, 2 metros, 3 metros, 15 metros, não, é o campo inteiro. É a parte do campo que ninguém quer, que cheia de mato, cheia de espinho. Para tirar vai ser trabalhoso, mas eu quero o campo inteiro. Por quê? Porque eu quero agradar o meu amigo. Porque eu quero conhecer o meu amigo. Sabe, a Bíblia fala que os santos verão a Deus.
Se eu não me engano, em Salmos 24 diz que aqueles que tiverem coração e mãos puras, esses subirão o monte do Senhor. Amados, eu estava escutando uma música hoje, porque realmente eu tentei ajudar Deus até de todas as formas, então eu só fiquei escutando músicas em loop, mas eu não senti nada espiritual, não senti nada muito pra vocês. E a música dizia assim: bem-aventurado aqueles que te buscam. E eu achei genial. O que Jeremias fala: aquele que buscar de todo o coração. Olha aí a palavra tudo de novo. Não é uma parte do seu coração, não é em só uma área. É porque muitas das vezes a gente olha e diz assim: tá bom, Senhor, eu vou te dar a área do meu relacionamento. Tá. E a área das tuas amizades, tu não vai me dar, não? Não, essa daqui eu fico pra mim. Então pode ficar, porque Deus só quer tudo. Área da finança. Amado, deixa eu falar uma coisa pra abrir a mente. Dízimo e oferta é Deus cuidando de você. É pra você ser uma pessoa mais generosa. Dízimo e oferta, Deus dizendo assim: quer que eu cuide das tuas finanças? Quer que eu cuide? Não, Senhor, o Senhor pode cuidar no meu lado espiritual, eu quero até te conhecer. Amados, sabe o que eu gosto de Abraão, Davi, sabe? Jó, homens ricaços, mas sabiam que não tinham nada, que nada vinha deles. Amados, falando sobre Jó, tá ligado? Olha como o cara priorizava Deus. Jó, ele era empresário e tipo, topado, tá ligado? Era um empresário topado. Não era pouco não. A Bíblia diz que ele era um dos caras mais ricos do Oriente. Se não o mais rico, né? E sabe, pensa bem, se ele era muito rico, então ele tinha que cuidar de todas as fazendas, eu vou falar fazendas, porque ele tinha ovelhas, tinha gado, tudo. Ele tinha que cuidar de todas as fazendas. Ele administrava. E se administrava... Robson, como é que tu sabe que era mais de uma fazenda? Simples. Porque um dos empregados chega até ele e fala que o gado morreu. Então ele estava longe do gado. Se um funcionário chegou até ele, então provavelmente ou ele tinha a fazenda enorme, tá ligado? A maior fazenda, ou ele tinha várias fazendas. E eu acredito que cada fazenda tinha um animal específico. E só que esse cara também tinha que o quê? Saber vender o seu produto, saber o preço. Não tinha calculadora na época, não sei se você sabe. O cara tinha que fazer o quê? Pagar todos os funcionários. Agora pensa bem, se ele tem que pagar todos os funcionários, não tinha Excel, não tinha nada para ele escrever. Então beleza, tinha os papéis, ele escrevia, mas vamos ser sinceros que naquele tempo não era nem papel, era pedra. Então esculpir em pedra, eu acho que é muito cansativo. Não sei vocês. Então tinha que ser tudo na sua cabeça. Agora o que pra mim é o mais absurdo: todo mundo ia se aconselhar com ele. Então ainda ele arranjava tempo para ser filantropo. Ou seja, ele buscava conhecimento e sabedoria. Ele tinha tempo de conhecimento e sabedoria.
Um homem totalmente sem tempo algum. Aí sabe o que eu acho interessante? A prioridade que ele tinha com Deus. De madrugada, ele sacrificava. Ele sacrificava para os seus filhos. Sabe o que eu acho mais interessante? É que ele nem conhecia Deus. A Bíblia vai dizer que ele, quando conhece Deus verdadeiramente, ele diz que ele só ouviu falar, mas agora ele conhece face a face. Deixa eu te fazer esse ponto. Um cara que não conhece Deus priorizava tanto Deus que, em vez da sua madrugada, que era o tempo seu de descanso, ele estava adorando. E ele não conhecia Deus. Mas você diz que é nascido de novo e Deus mora dentro de você e você não tem tempo para ele. Como é que 2 mais 2 pode ser 5? Amado, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Por quê? Porque tinha um cara que ele tinha uma pérola. Tinha várias pérolas. Aí ele encontrava uma pérola de quê? Grande valor. Aí o que ele faz? Vem todas as pérolas para ter aquela única pérola. Bora lá, gente. Bora lá. Você é uma pessoa que tem muito de Deus. Você tem muito de Deus, não, perdão. Você é uma pessoa que tem muitas posses. Vamos tipo dizer que você tem várias casas. Aí você pega e encontra uma casa perfeita. Aí o que você faz? Dá fim a todas as casas para comprar uma única só? Não faz sentido. Amado, o que é de tão especial no reino de Deus que pessoas gastam dinheiro com isso? Uma mensagem que não é muito vistosa. É uma mensagem dizendo: se arrependa dos seus pecados. Cara, sério, era mais fácil Jesus chegar no povo e dizer assim: então, acredita em mim, senão tu vai pro inferno. Mas não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: o reino de Deus está chegando. O Filho revelando o Pai. O que Jesus estava colocando na mesa é: vocês precisam de relacionamento. Mas um vídeo que eu vi também, e agora eu tô entendendo porque eu vi, nada por acaso. E talvez não, eu vou postar ainda no TikTok esse vídeo do cara dizendo: o problema da gente é que a gente não quer relacionamento, a gente quer uma relação com Deus. Sabe o que é? Uma relação. Eu tenho uma relação com uma pessoa. Depois eu esqueço, só foi uma vez mesmo. Infelizmente é isso. Mas às vezes a gente quer Deus, ter uma relação com Deus. Deus me cura, aí Deus te cura. Você não quer mais Deus. Deus, sei lá, me deu um iPhone. Aí Deus, tipo, te abençoa no trabalho, você ganha dinheiro e você tem um iPhone. E depois você vai pra longe de Deus. Deus, me abençoa. Sabe, eu acho interessante que
Essas pessoas obesas espiritualmente falando são as pessoas que até se você falar com ela, você vai ver que ela fala bem. Ela fala de Jesus bem. E aí quando você vai olhar para a vida delas, você percebe o quanto falta de Deus na vida delas. São pessoas, amados, que, vamos ser sinceros, Deus abençoa, abençoa, abençoa. Aí essa pessoa se afasta de Deus. Aí o que acontece na vida dela? Vem o vendaval, porque sempre tem um vendaval. E aí essas pessoas vão voltar a falar com Deus. Aí elas se relacionam com Deus. Aí Deus olha e diz: bora ver se ele só quer um relacionamento. Aí Deus começa a quebrar a pessoa. Quebra. E a pessoa depois começa a culpar Deus. Por quê? Porque é igual esse cara que olha pra imagem no espelho e de repente, ó, tô vendo tudo que está errado em mim. Eu estou vendo tudo que está errado em mim, mas desaparece. Aí essa pessoa, tá bom, tá tudo dando errado, a culpa é tua, Deus. Olha o quanto eu me entreguei, olha o quanto eu fiz. Amado, você adora pelo aquilo que Deus faz ou pelo aquilo que Ele é? Você é uma pessoa egocêntrica. E sabe, o seu ego é o centro do universo. Os seus desejos é o ponto principal do universo. Mas Senhor, eu estou seguindo a tua palavra, eu estou errando em tudo, o que eu estou errando? Porque eu estou fazendo tudo. E sabe, essa é a diferença entre quem não conhece a Deus e quem conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, todos os dias diz: misericórdia, Deus, sou uma péssima pessoa, não sou digno de ser chamado teu filho. Talvez, amados, todos os dias a gente aqui está dentro da casa do Pai tem que lutar todos os dias para não estar longe mesmo perto do Pai. Cara, veja que esse obeso espiritual não é o filho mais velho. Talvez ele conhecesse todos os cordeiros, carneiros, tudo que o pai tinha. Talvez não, ele provavelmente conhecia. Ele conhecia o jeito do seu pai. Ele conhecia tudo o que o seu pai fazia e era. Porém, quando o seu pai quis abençoar o seu irmão, ele revela o quanto estava longe. Sabe quando é que Deus vai mostrar o quanto a gente está longe? Quando pessoas que não estão, que não parecem estar bem com Deus, que está fora do mundo,
E aí elas conseguem ter um casamento melhor, um trabalho melhor. Isso vai revelar o nosso coração. Amados, o problema na nossa vida, o problema do nosso ser perante essa mensagem que Deus está colocando em meu coração é o quanto queremos viver aquilo que Deus vive. Como assim? Vive? É. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus é tudo aquilo que um homem deveria ser. Então, eu não sei porque tem uma crise de identidade tão grande. Eu não sei porque tem uma crise de identidade tão grande dentro da igreja, fora da igreja. Se simplesmente o máximo que nós podemos ser é filho. Cara, bora lá. O pai, ele não reclama, não luta contra o filho mais velho. Ele convida para a festa. Jesus, ele veio, pregou o evangelho, pregou o amor, pregou sobre o reino. Mas na cruz, ele abriu um caminho para quanto no nosso coração nós estamos abertos para que o Pai haja. Sabe, mais uma vez eu vou dizer, a Exousia é uma igreja que deseja ser um lugar de presença, um lugar de repouso. Porque, amados, não são os nossos resultados. Ok, tudo bem, nós estamos fazendo tudo e é bom ver resultados. Mas não são nossos resultados, mas o quanto de Jesus nós estamos carregando. Se você se encontra um obeso espiritual, se você se encontra e não consegue ter mais força para viver esse verdadeiro evangelho, o convite é aquilo que Deus falou, ou melhor, Jesus, para ser mais específico, falou para Laodiceia. E muitas das vezes a gente coloca para os outros, mas ele está falando para uma igreja evangélica, onde tinha pregadores evangélicos, tinha pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Uma igreja rica, uma igreja que o pessoal dizimava e ofertava, uma igreja que tinha a melhor adoração. Por quê? Porque o dinheiro trazia tecnologias instrumentais da época. Só não tinha Jesus. Eu acho que é importante, né? O mais importante eles não tinham, né? Talvez você seja uma pessoa igual a Laodiceia, uma pessoa com conhecimento sobre Deus, um conhecimento
teológico, filosófico, escatológico, mas não o conhece. Obesidade espiritual, sentada num sofá chamado comodismo. E hoje eu peço para que você que está escutando essa mensagem, para nós que estamos escutando essa mensagem, para a gente vencer a preguiça espiritual e dizer: Pai, se for para me movimentar por mim mesmo, eu não consigo, mas eu peço perdão, eu me arrependo, eu te quero. Porque, amados, primeiro Deus se revela para você. Depois Ele se revela dentro de você. Para depois Ele se revelar através de você. E talvez Deus já tenha se revelado e você já conhecer. Talvez você esteja no segundo nível e você só parou no segundo nível. Ele está dentro de você e está falando: bora fazer as coisas, e você: não. Mas Ele quer o terceiro nível, revelar Ele através de você. Então, mais uma vez, eu digo: se arrependa. Se arrependa da sua preguiça espiritual, da sua obesidade espiritual, da sua vida. Porque o que entristece o pai não é o filho que volta para casa, mas o filho que não entra na festa. Amém.